Com grande alegria que Jesus nos permite este maravilhoso reencontro de almas imortais que seguem juntas na labuta de cada dia, mas certamente com a esperança de que amanhã seja sempre melhor do que hoje. Como é nossa rotina, quando o Evangelho está sob nossa responsabilidade, nós vamos fazer o convite em nome da espiritualidade maior que nos acompanha, que nos auxilia, que nos fortalece. O convite para que deixemos para fora destas portas, destas janelas, desta casa de amor, de bênçãos tamanhas, todas as nossas angústias, todas as nossas maiores dificuldades, as sensações menos felizes pelas quais às vezes o conflito nos envolve e pelas quais temos passado, para que, sintonizados com o plano superior, possamos juntos refletir, aprender e fazer desses momentos de gratidão a Deus e de compreensão da nossa alma imortal. Ao mesmo tempo, é necessário relembrar que muitas das vezes, quando a gente vem para a casa espírita, às vezes a gente se esquece o quanto somos beneficiados pela espiritualidade que está aqui neste momento, operando verdadeiros milagres em nossas almas, do ponto de vista de desbloqueios psicológicos, auxílio do ponto de vista dos nossos conflitos, inspirações pelas quais muitos dos nossos entes queridos, inclusive desencarnados, conseguem nos auxiliar, nos favorecer, para que fortaleçamos-nos no amor de Jesus e lá fora prossigamos na luta. Só que para isso, essa sintonia é essencial. Assim eles conseguem nos auxiliar de uma forma mais efetiva. Ao mesmo tempo, sintonizados com o mais alto, sintonizados com a causa de Jesus, nós conseguimos também contribuir. Porque a gente não pode pensar que a gente seja só uma antena receptora, só recebe quando está aí sentado. Pelo contrário, nós também somos emissores de energia. E essa energia, quando sintonizada com o plano superior, favorece trabalhos incontáveis no plano espiritual. Não só em favor de nós, de nossa cura, de nosso tratamento, mas também em favor de outros tantos irmãos desencarnados. Então fica aí o convite despretensioso, em nome da espiritualidade, em prol certamente deste momento de grande reflexão. Eu vou contar uma historinha para vocês do que aconteceu, para vocês verem como tudo tem um porém, como tudo tem um porquê e como nada é por acaso. Não era hoje o dia para o qual estava preparada a minha palestra, não. Era 15 dias atrás. E quando eu recebi a escala, eu não sei explicar para vocês, mas para mim, na minha cabeça, o capítulo era o 16. E eu estudei o capítulo 16, venho estudando ele faz tempo. Aí eu tive um problema pessoal, eu tive que trocar a data, mandei para 15 dias para frente, como o Flávio conseguiu fazer esse ajuste para mim. E aí eu falei, bom, como mudou 2 semanas a data, deixa eu verificar qual foi o assunto agora que eu vou ter que estudar, né, para a reflexão do Evangelho. Qual foi minha surpresa quando eu vi o capítulo 16? Eu falei, mas como? O capítulo 16 era 15 dias atrás. Eu voltei lá, no dia que seria a data original da nossa conversa, do nosso bate-papo, e era o capítulo 14. Não me perguntem como eu enfiei na cabeça que seria o 16. Mas isso vai mostrando para cada um de nós da tamanha responsabilidade e talvez também do quanto esse assunto, que eu não vou falar, eu vou falar que é o 16, lá na frente, para quem não lembra de cabeça, se não deduzir por si próprio, a gente fala. O quanto esse assunto é atual e o quanto as reflexões despretensiosas que façamos hoje, nós conosco mesmo, podem ser cruciais para o nosso desenvolvimento e a nossa ascensão moral. Então a gente vai começar, e eu vou pedir licença, porque a gente vai fazer um estudo só desse trechinho, está lá presente em Lucas, em Mateus, e que o Evangelho segundo o Espiritismo traz nesse capítulo 16. Nossa conversa vai ser só sobre ele. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre,
que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu então Jesus: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse então Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço então lhe replicou: mas tenho guardado esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse então Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então disse aos seus discípulos: digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São Mateus, São Lucas e São Marcos. Hoje nossa conversa vai ser basicamente só sobre esses dois casos. E nesse sentido nós vamos fazer um convite agora. É muito frequente que quando a gente leia esta passagem, nos coloquemos na postura ou na posição de quem estava, imagine só, em meio àquela multidão para a qual Jesus ensinava, seus discípulos, aqueles que, tocados pela sua palavra, então escolheram segui-lo. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente, eu convido vocês. Nós vamos nos colocar na posição do moço. E vocês vão ver que, apesar de muitas das vezes a gente pensar nesse moço, neste mancebo, como se fosse uma pessoa materialista, uma pessoa orgulhosa, enfim, julgá-lo, vocês vão ver que tem muita coisa legal para se extrair desta mensagem e vão ver que lá no fundo ele não é um simples coitado materialista. Nós vamos nos colocar agora na posição do moço. E a primeira reflexão que nós vamos fazer é o que é caracterizado aí quando se pensa, quando se fala neste moço, neste mancebo. Então perceba que na passagem se diz o seguinte: é um jovem e rico. E juventude, ou a fase juvenil, quando a gente pensa meramente na fase pela qual o nosso corpo físico passa, certamente nos leva ao símbolo do entusiasmo. Não é verdade que quando a gente é jovem, nós somos muito entusiastas para tudo. Nós temos muita energia, muito vigor, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tem muita energia e quer gastar ela toda numa tacada só. Ao mesmo tempo, os arroubos, né, para fazer as coisas, uma espécie de coragem e falta, de certa forma, de cautela, que conforme nós vamos ficando mais maduros, a gente já vai deixando de lado, vai se tornando mais desconfiado, mais cauteloso, mais prudente. Mas uma espécie de coragem, né, para agir, para o fazer. De certa forma, nós também somos assim. Mas nós somos os jovens do ponto de vista da moralidade. Então veja que ele não é um coitadinho, nem nós, do ponto de vista de que moralmente já não estamos mais na fase, em termos do espírito imortal, que cresce, que progride, segundo a lei do progresso, infantil. Nós não estamos nessa fase. Nós não podemos mais nos justificar, como antes o fazíamos, pela ignorância de nossas almas, que ainda precisam talvez de mais 2, 3, 10 mil experiências para aprender que a coisa não tem que ser feita daquela forma, para alguém me orientar. Nós não estamos mais nessa fase. No caso de uma criança que vê a tomada, enfia seu dedinho ali, vai se machucar. Nós sabemos disso. E a criança? Né? A criança ainda não entendeu o significado, ainda não interpreta o significado daquela tomada do ponto de vista do que vai acontecer com ela, das consequências positivas ou negativas para ela. Então, ela está justificada, porque ela ainda precisa de outras tantas experiências, precisa de situações, de pessoas que lhe orientem. Mas do ponto de
vista de nós, espíritos imortais, nós não estamos mais na fase infantil, como se a gente não soubesse de nada sobre moralidade. Pelo contrário, nós já sabemos muito. Jesus passou por aqui, nos deixou mensagens belíssimas. E depois outras tantas possibilidades que a ciência, que a filosofia, que a história nos trouxeram, exercitando o nosso raciocínio para a ética. Então, hoje, por exemplo, na nossa atualidade, nós não vivemos mais uma época em que eu posso me dar ao luxo de dizer: eu não conheço, eu não sabia. Ai, me desculpe. Não mais. Nós já vivemos o suficiente para nos envolvermos, pelo menos, com a necessidade de nos desenvolvermos moralmente. Já entendemos que não está bom, não, só termos as vantagens que a intelectualidade e seu desenvolvimento nos traz. Não, falta alguma coisa. Falta alguma coisa aqui dentro. Eu percebi que eu tenho que também me abrir para o próximo, que eu não posso viver enclausurada aqui dentro do meu mundo e achar que está tudo certo. Criar as minhas próprias regras. Eu tenho que viver uma regra comum, eu tenho que prezar o coletivo. E é entrando e me envolvendo com o coletivo que eu me encontro e me faço feliz. Então nós vivemos num momento em que, vamos dizer assim, não é muito fácil nós vivenciarmos, nós enfrentarmos, porque traz conflitos os mais diversos. É como a adolescência, não é assim? A busca pela identidade. E aí, neste momento de busca pela identidade, a gente vai experimentando daqui, experimentando de lá, aí vive conflitos internos, tem conflitos com o relacionamento com o próximo, com aquele que te orienta. Mas depois que toda essa fase passa, a gente se centra, se encontra, aí a nossa identidade, a nossa personalidade se sedimenta, nos articulamos com os princípios que decidimos e escolhemos para viver, e aí as coisas começam a melhorar. Nós também, do ponto de vista espiritual, somos espíritos que estamos vivendo a juventude da moralidade. Nós temos o conhecimento, nós já fomos chamados várias vezes para nos envolvermos com a moralidade. Entretanto, ainda não é fácil, ainda é difícil, a gente ainda pisa no tomate, ainda escorrega no sabão. Por quê? Porque ainda nos falta a maturidade. Quando a gente é jovem, não é isso? Falta maturidade? Falta você ver as coisas por um outro olhar, com uma abrangência maior? Falta a maturidade, falta a experiência de te mostrar as coisas como elas são e não como a gente quer que sejam. Agora nós estamos nessa fase, meus irmãos, e acreditem, os espíritos têm nos mostrado isso através das mais diversas obras literárias, nos dizendo que, sinto muito, a coisa não vai melhorar do jeito que a gente quer que tudo se normalize e fique uma paz, pelo contrário. Daqui em diante, já faz um tempo, né? As coisas vão ficar ainda mais complexas, ainda mais complicadas, porque nós já temos condição de vivenciarmos certas provas. Por que a gente fica buscando as provas mais fáceis? Se a gente já é capaz de enfrentar um nível a mais. Nós não podemos mais nos justificar nisso, nos mantermos estagnados no mesmo nível de prova, do contrário, que aprenderemos da vida? Ou queremos que somente a nossa intelectualidade seja testada. Mas isso a gente até já caminhou bem. Falta agora a moralidade. Então é essencial para que nos desenvolvamos do ponto de vista espiritual. Além disso, o rapaz era rico. E rico, aqui a gente toma como um termo mais amplo, né, de um significado mais amplo. Não rico apenas financeiramente. Rico quer dizer cheio, tem bastante, abastança. E nesse sentido, a gente vai usar o termo recurso, tem bastante recurso. É nós, enquanto espíritos imortais, que chegamos até aqui. Quantos recursos nós temos aí na manga? Quantos recursos para nos desenvolvermos moralmente? Poucos. A pessoa difícil que passa pela nossa vida, aquelas que nos trazem, nos levam, nos envolvem em tantos conflitos. Aquele filho, mas por que eu tenho um filho tão bonzinho, não me dá trabalho, e o outro me dá um trabalho que vale por 3.
porque é aquele que vale por 3, tanto quanto aquele que vale por 1, se for assim considerado. Cada um tem algo para nos ensinar, cada um vai nos trazer provas diferentes, vai nos ensinar algo diferente, vai nos exercitar algo diferente. São situações diferentes e nem sempre elas são agradáveis, mas todas elas nos ensinam, desde que nós estejamos dispostos a aprender. Somos muito ricos, sim. Se nós observarmos com cuidado, seja desde a nossa saúde, tudo ao nosso redor é recurso. Até mesmo as situações mais difíceis, porque elas vamos dizer assim, melhoram, elas favorecem a nossa possibilidade de aprimoramento do ponto de vista moral. Mas há algo importante nesse trecho aqui desta mensagem, porque vocês veem, mas ele era jovem, ele era rico. Aí eu pergunto para você, numa situação como aquela época em que Jesus esteve por aqui, e que tantos o perseguiam, principalmente os ricos, porque para os ricos, para muitos deles, Jesus seria uma ameaça, ou pelo menos o significado de Messias seria uma ameaça. Então ele pergunta, o que um moço jovem e ao mesmo tempo rico foi fazer atrás do como era tido Jesus à época para muitos? Carpinteiro. Jesus era tido como louco para muitos. O que esse moço foi fazer atrás de Jesus? Então perceba que ele não era um coitadinho materialista. Não. Ele tinha realmente recursos. Ele era jovem, tinha juventude, que de certa forma também é um outro recurso. Mas estava bom? Se tivesse, ele não tinha ido procurar o mestre. Não estava bom. Da mesma forma, não era suficiente. Da mesma forma, também nós. Nós temos realmente muitos recursos na vida, nesta encarnação, e do ponto de vista daqueles que estão aqui conosco, desencarnados, também tem outros tantos recursos. Né? A própria inteligência é um recurso, e outros tantos talentos dos quais dispomos são recursos. As amizades que, graças a Deus, conquistamos e que levamos para o resto da eternidade são recursos. Mas por que ainda nos sentimos assim incompletos, como se algo nos faltasse? O que está faltando? O que está faltando que ainda faz com que nós nos sentimos incompletos? O rapaz demonstra bem essa situação. Quando nós começamos a nos desenvolver na moralidade, quando a gente começa a perceber a necessidade de ser menos egoísta e nos envolvermos mais com a vida aqui fora, também, ao mesmo tempo, vai nascendo com a maior clareza do mundo, a certeza do quão pequenos somos, do quão pouco ainda caminhamos perto de tudo que podemos caminhar. E que, portanto, podemos ter todo o recurso do mundo, mas com as infinitas possibilidades que temos e tínhamos, ainda fazemos muito pouco. E ainda não é suficiente, porque daí cai a ficha de que, por muito, muito tempo, quando passamos pela nossa vida encarnatória, nos envolvemos e nos distraímos com tantas outras questões que a própria materialidade nos impõe. Quando a gente está lá do outro lado, a gente planeja tudo com tanto cuidado e queremos retornar com tanta esperança para fazer e acontecer. Agora eu vou cumprir tal compromisso, agora eu vou resolver a parada. Mas aí a gente retorna para cá. E somos pegos de surpresa por tantas distrações. Muitas. Cada uma delas com a sua sutileza, nos distorcendo muitas das vezes a essência da vida verdadeira, a essência da vida eterna. E quando nos vemos, já nos confundimos no caminho. E estamos perdidos. Perdidos em meio à tecnologia. Quantos de nós não vemos isso? Já viram isso? Sentar na mesa, dia desses aconteceu de eu presenciar isso na casa de um amigo. Você sentar, 3, 4 pessoas, cada uma com o seu celular na mão. E eu pensei, puxa vida, eu vim aqui para conversar, acho que eu vou embora. Aí dali a pouco, a turma, não, vamos deixar de lado. E aí faz a gente perceber o quanto às vezes somos escravos das distrações deste momento. O quanto a ferramenta deixa de ser ferramenta para ser apenas uma distração em nossas vidas. Ferramenta é ferramenta. Não podemos deixar de lado as coisas essenciais da nossa vida. E que são provadas por nós no dia a dia, na rotina. É quantas vezes a gente deixa de atender um telefone
para ficar com o filhinho querido que está chorando. Não é nada, mas ele só quer que você mostre para ele que ele está ali. Quanto isso é mais importante do que atender um telefone ou do que ficar brincando no Facebook. É sabermos distinguir neste momento as coisas que são e fazem realmente a diferença. Mas a diferença para o ser que somos nós, morais, que queremos crescer do ponto de vista moral, é que sabemos que não está bom, quero mais, não é suficiente. Tudo que eu tiver ainda é pouco perto do ser moral que já despertou para a essência da mensagem de Jesus. Esse rapaz, ele nos mostra que, de certa forma, nós somos muito parecidos com ele. Tanto que estamos aqui, estamos fazendo o que aqui? Buscando um pouquinho disso. Vamos dizer assim, das dicas, quais os caminhos, quais as formas que temos para então encontrar aquela paz interior que provavelmente existe na chamada vida eterna que Jesus tanto mencionava. E aí ele faz a pergunta para Jesus, e Jesus, olha que coisa engraçada, ele nos fala de mandamentos que o rapaz dizia que já guardava e que, portanto, também já conhecia. O rapaz, ele fica meio surpreso, porque na cabeça dele ele pensa, mas isso aí eu já faço, eu não entendi. Tão fácil assim, tão simples assim? Não pode ser, tem algo errado. Tem que ter mais alguma coisa, tem que ter algo diferente. E de certa forma nós também somos assim. Muitas das vezes na vida nós pedimos respostas para os nossos conflitos, para os nossos problemas. Às vezes envolvemos a espiritualidade também. Pedindo-lhe apoio, pedindo-lhe auxílio. Esse auxílio vem porque a espiritualidade nos ama, Jesus também. E em seu nome, em nome de Jesus, os nossos amigos queridos se colocam dispostos a tentar nos trazer um pouco luz para aquilo que não está muito bom, para aquilo que está meio confuso. Mas quantas e quantas vezes renegamos a resposta da vida para as nossas perguntas? Eu queria tanto aquele posto de serviço, aquele posto de trabalho, mas aí muitas das vezes a gente consegue esse posto tão desejado, tão querido, né? E aí a gente não sabe o que fazer com isso depois, não dá conta. Eu queria estar no lugar do Filipão na Copa. Se estivesse lá no lugar dele, talvez fizesse pior. Muitas das vezes também a gente se coloca na postura de quem quer uma resposta, mas não sabe lidar com ela. Ou seja, a gente quer respostas grandes da vida e nos esquecemos, se esquece, que boa parte dos nossos problemas são resolvidos com pequenas atitudes, simples, diárias. Nosso querido amigo Chico Xavier nos ensina isso. Nos detalhes, ele nos ensina como sobreviver a tantas tentações, a tantas distrações, fugindo de conflitos apenas com gestos pequenos do amor. Mas é no dia a dia, é nas coisas simples, não é nas coisas grandes. E que para nós manter esses mandamentos que foram mencionados também não é tão simples assim. Por exemplo, é algo grande, né? Não matar. Tá fácil, né? Ninguém aqui vai matar ninguém, né? Pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo, adulterar, não furtar, não é da minha índole, eu não furto, eu não roubo nada de ninguém, aprendi isso com meu pai, com a minha mãe, tá fácil, né? Mas aí vem um outro, não dar testemunho falso, de certa forma não mentir, já complica um pouco. Aí tem honrar teu pai e tua mãe, num significado mais lato, do ponto de vista da experiência do próximo, não só o pai e da mãe, né? Mas também ressignificar a experiência do próximo e respeitar isso, usar como ferramenta, recurso. Mas aí o ama teu próximo como a ti mesmo. E aí? E as suas multiformes maneiras distintas de amar, de receber amor. Porque o próximo, é maravilhoso amar o próximo quando ele está bem, quando ele está feliz, quando ele está de bem com a vida. Mas não é essa a nossa realidade. Nós somos seres que mudamos o tempo todo. Hoje você vai sair daqui como eu, assim como eu, você não vai ser a mesma pessoa que entrou por essa porta. Então, como eu posso esperar do meu próximo que ele sempre me responda da melhor maneira possível e sempre aquela, inclusive, que eu espero? Ele está em constante mudança. Faz parte das nossas transformações também compreender as mudanças do próximo,
mudanças muitas das vezes necessárias, porque somos seres em ascensão moral, mais do que intelectual neste momento, porque agora o bicho está pegando para o nosso lado deste ponto de vista, desenvolvimento, aprimoramento moral. Eu tenho o dever de compreender as mudanças do meu próximo e saber esperar para que quando tudo passar e ele finalmente atingir o equilíbrio, atingir a estabilidade, ele possa junto comigo compartilhar o melhor do amor em Cristo. Mas a gente não aceita a resposta que às vezes a vida nos dá para certas questões, para certos conflitos, para certos problemas. Como uma moça que sempre perguntava para o seu namoradinho: amor, você me trai? Todo dia ele respondia: não, amor, eu não te traio, imagina, o que é isso, está ficando louca? No outro dia ela: tudo bem, mas tudo bem, viu? Pode contar para mim, não tem problema, fica tranquila, eu vou entender. E assim ela fez por vários e vários dias, ao longo de um ano. Uma escorregadela, o rapaz acabou traindo-a. Logicamente, de início ele não contou, mas ela continuou perguntando todo dia: amor, você me trai? Não, amor, que absurdo, o que é isso? Eu não te traio. E então ela disse: não, mas eu sei que você não me trai, eu não teria problema também, porque meu amor por você é enorme, ele superaria qualquer coisa, não tem problema. Um belo dia, ele, quando ouviu isso, ficou meio sem graça, e ela ficou com a pulga atrás da orelha. Então passou a pedir em prece que Deus orientasse ela: mas o que é isso? É coisa da minha cabeça? Daqui a pouco ela perdeu o sono, já não conseguia mais dormir, pensar em nada, nem comer, queria a resposta. Então pediu que a resposta viesse: eu desejo tanto, eu preciso saber. Então a resposta veio. Um belo dia ela pergunta para o namorado, ele se sentiu tão confiante, porque fazia tanto tempo que ela dizia que estava tudo bem, ia ficar tudo bem, que ele disse: olha amor, como você disse que o nosso amor é grande, supera tudo, eu vou te confessar, eu te traí sim uma vez. Mas o que é isso? Que absurdo, como você fez isso comigo? Eu te odeio! Entrou em depressão. Então a gente espera muitas das vezes certas respostas e a vida não nos traz as respostas que a gente quer, ela traz as respostas que precisamos. Não vem fácil, não é agradável, muitas das vezes não é agradável. Não vem para ser um suco maravilhoso de frutas vermelhas, vem para ser muitas das vezes aquele remédio amargo, quando como a mãezinha da gente nos dá o boldo, o chá de boldo, ruim pra caramba, mas nos faz um bem tamanho logo na sequência. Nos traz alívio, desde que enfrentemos o ato de tomar aquele remédio tão amargo. Então, é nos exigido mais do que nunca coragem. Inclusive, tem uma passagem no Evangelho que nos fala: coragem, filhos queridos, um espírito protetor que nos fala. Porque mais do que nunca nos estão sendo exigidos atos de coragem, mas não é assim, grandiosamente, como quando é proposto ali, Daqui a pouco a gente vai conversar disso. É nos atos pequenos, do dia a dia. É essa coragem que nos tem sido exigida a cada dia que passa. Na sequência, veja o seguinte: o rapaz ele não gostou da resposta e ele disse: não, mas eu tenho feito tudo isso, mas o que ainda está me faltando? Não é certo isso aí. Aí Jesus, veja, como Deus, inclusive, muitas vezes faz conosco, nos protegendo em diversas situações. Jesus fala: bom, eu não vou mentir, Já que você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí depois disso, que é tão simples, Aí você vem e me segue. Eu te pergunto, você acha mesmo que Jesus queria que ele desse tudo dele? Tudo? Acha que era isso? Simples assim? Jesus sendo o ser perfeito, o nosso mestre, a nossa referência em perfeição, em atos, em sabedoria? Claro que não. Jesus bateu o olho e como ele sabe ver além do que os nossos meros olhos imperfeitos veem, ele viu que o problema do rapaz é algo muito parecido com o que acontece conosco ainda hoje. Nós nos apegamos às coisas que são nada mais, nada menos do que ilusões do mundo, como os bens materiais. Reparando que no rapaz o caso estava vinculado à questão do dinheiro, dos recursos financeiros, então ele menciona esse caso.
E o rapaz vai embora tristonho, vai triste, vai chateado, porque ele percebeu que, puxa vida, essa resposta não era para mim, eu não sei fazer isso, eu não consigo. Nós temos um caminho verdadeiro e vários outros que nos distraem por onde nós andamos muitas das vezes. O caminho do mundo. Um caminho da verdade é a vida que Jesus nos ensina. Muito simples, tudo muito simples. Ama teu próximo como a ti mesmo. Saiba dar valor à vida essencial. E outros todos que nos confundem com as ilusões do mundo, que nos fazem criar nossas próprias regras e acabam nos desviando do caminho verdadeiro, reto de conduta. A conduta caridosa, a conduta generosa, a conduta de paz interior, porque nossa consciência está tranquila. E nos apegamos achando que os nossos problemas vão ser resolvidos com grandes condutas, grandes ações nossas. Mas temos que também observar que nós somos seres milenares e que viemos em tantas e tantas encarnações fazendo as coisas do mesmo jeito. E se criou um padrão automático para muitos e muitos vícios nossos. Então não é do dia para a noite que a gente vai resolver isso. Mas ao mesmo tempo, agora somos jovens morais. Já temos a condição, enquanto recursos, enquanto seres que já se desenvolveram também intelectualmente, para prosseguir na estrada verdadeira, para fazer a nossa grande escolha. Mas não a grande escolha que, por exemplo, foi destinada a Joana de Cusa. O caso, inclusive, que nos comprova que Jesus não queria necessariamente que o moço ou que qualquer um vendesse tudo que tinha e desse aos pobres. Até porque Joana de Cusa não era tão assim pobre, chega para Jesus e diz, olha, eu quero te seguir. Eu vou dar tudo que é meu, vou desistir do meu marido para te seguir. Ele disse, não, filha, volta para o teu marido, volta para a tua casa, para a tua família. Você me seguirá e me servirá servindo a eles. Então, não existem duas medidas diferentes. É claro que Jesus viu além e enxergou que o rapaz era apegado a certas ilusões. E mais, a grande decisão de Joana de Cusa foi o seguinte, ela cuidou do marido, o marido desencarna, ela orientou o filho no amor cristão, e aí foi envelhecendo envolvida pelos atos de dedicação à Casa do Caminho, junto aos discípulos. Mas, acima de tudo, ajudando Maria também a cuidar dos enfermos que passavam por aquelas regiões. Mas houve um determinado momento em que os cristãos foram perseguidos e ela foi levada a renegar Jesus perante aqueles que o perseguiam. Só que colocaram o filho dela de lado e disseram, se você não renegar Jesus, eu vou matar o teu filho na tua frente. E aí? O que você faz? Renega, mãe. Renega Jesus, porque do contrário vamos morrer. O que você falaria? Que decisão você tomaria? Filho, cala-te e toma da tua parte a parte que lhe é devida, em nome do Mestre, a quem tanto devemos. Seu filho foi morto na sua frente e ela na sequência, quando então se reencontram no plano espiritual para dar prosseguimento a tamanhos compromissos que hoje continuam na forma do espírito de Joana de Ângeles, que, por exemplo, orienta não só, certamente, o nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, mas a todos nós através de seus livros. Vocês acham mesmo que na nossa vida, muitas das vezes das quais a gente reclama, porque o conflito está complicado, está difícil, não está fácil. Acha que a gente vai ser levado a tomar decisões tão grandes quanto as da Joana de Ângeles, Joana de Cusa, à época? Não, meus irmãos, hoje não está tão difícil assim. As nossas decisões, as grandes decisões, elas são no dia a dia. A hora que a gente tem que escolher. Você quer um traguinho? Não, obrigado. É tudo muito simples. Qual caminho queremos seguir? Porque não podemos seguir por dois caminhos ao mesmo tempo. Porque não se pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nome do capítulo. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes não percebemos que temos um caminho que é reto. Nós saímos daqui para chegar até aqui.
O outro caminho também é reto, a mesma distância e prosseguiremos na mesma velocidade. O caminho reto de Jesus e um outro caminho qualquer das ilusões do mundo. Só que daí o que a gente faz? Não, eu sou cristão, eu sou espírita, os princípios éticos que eu articulo com os meus atos são esses, ponto final, a gente vem trilhando, aí a coisa aperta, aí surge aquele momento das provas em que parece que o mundo está desabando na sua cabeça. Reparou que parece que é uma atrás da outra, quando é assim? Não é à toa. É porque é o momento da grande transformação. Então, nós já estamos aquecidos por 2, 3 problemas, aí vem aquele que é para ferrar com tudo, já reparou? Porque estamos aquecidos e, de certa forma, preparados e envolvidos com a solução do conflito, com o ato decisivo de resolver. Porque se viesse um aqui, depois outro lá daqui a 15 dias, daqui a 15 anos, deixa pra lá, daqui a pouco eu resolvo. Não, vem tudo de uma vez, porque daí você é obrigado a resolver ou resolver. E aí o que a gente faz? Eu tenho os meus princípios aqui, então eu estou seguindo neste caminho, que eu quero chegar lá, na perfeição, a vida eterna que Jesus promete ao moço. Só que daí não está bom, eu pulo para esse outro caminho do lado paralelo. Aí eu percebi, nossa, que bobagem eu cometi, me iludi, aí eu volto para aquele caminho. E a gente vai zigue-zagueando nos 2 caminhos. Porque Jesus é enérgico deste ponto de vista? Não se pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo. Porque é muito simples. Concorda comigo que se eu esticar esse zigue-zague, o caminho vai ficar 2 vezes maior? Faz essa matemática na cabeça. Esse zigue-zague de semi-reta, se eu estico um em cima do outro, vai ficar uma reta muito maior, o que significa que a gente andou muito mais e se desgastou muito mais. Perdeu tempo, perdeu energia e não se decidiu por nenhum caminho. Então a gente não obtém resultados nunca, não cresce nunca, não progride nunca. É chegada a hora que nos será cobrada a decisão verdadeira. Eu faço isso, eu tenho tal princípio, então eu sigo esse princípio, tanto quando a vida me trouxer pequenas situações de dia a dia, quanto quando ela me trouxer grandes situações do dia a dia. Porque pode parecer que o caminho do outro ali, que está seguindo do nosso lado, é muito lindo. Olha como ele anda na estica, a roupa é melhor, o pai é melhor, a namorada é melhor, né? Os recursos que ele tem são melhores. E nós aqui, cheios de barro, que caímos o tempo todo, o caminho dele é liso, é cimentado, ele tem um sapato lustroso, a roupa branquinha alva, anda sempre firme olhando para o horizonte. Enquanto eu vivo caindo, daí eu dou uma cambalhada, levanto a muito custo, quando eu olho para mim eu estou imunda, porque cai tantas vezes ao longo do caminho. Dá a impressão que realmente o caminho dele é melhor que o meu. Entretanto, não nos iludamos. Aquele que sempre andou firme, reto, na estica, também dificilmente observou o que tinha ao seu redor. Anda por um caminho liso, mas o sapato, será que é o sapato apropriado? Ele pode escorregar a qualquer momento. Esse nunca caiu porque está envolvido com as ilusões do mundo, também estava envolvido, mas tão envolvido consigo mesmo, com seu egoísmo, com seu orgulho, que enrijeceu todas as fibras de sua alma e quando cair, vai se quebrar inteirinho. Enquanto nós caímos tantas vezes que ficamos mais próximos do chão. E mais próximos do chão, podemos ver também quanto somos pequenos. Podemos nos aproximar do Mestre em gratidão a Ele por percebermos quem nós realmente somos. É na pequenez dos nossos dias em que denotamos quão pequenos ainda somos, quanto estamos longe do que pretendíamos estar do ponto de vista moral. É nesses momentos que nós nos transformamos, que ganhamos o dia. E então sim, caímos, porque ninguém ainda é perfeito. Mas, guardem isso, é o joelho que mais caiu também, o joelho que tem maior resistência, que mais se fortaleceu para conseguir levantar. Então importa mais que continuaremos aqui na nossa toada, mas constantes no nosso caminho, que sim, tem buracos, mas vai nos fazer entender que de repente, cheio de lama, cheio de buracos, devamos repensar a roupa que usamos, o calçado que usamos, o calçado das ilusões do mundo, os acessórios da arrogância e da vaidade,
para andarmos somente conosco mesmo, o ser que quer crescer, o ser que quer simplesmente continuar na estrada e nada mais. Servir ao Mestre e servir a nós mesmos, mas sem enaltecermos a cada um de nós que vivemos tantas e dramáticas e infelizes histórias no passado. É que, portanto, não podemos nos gabar tanto assim. Portanto, não podemos ter tanta vaidade porque hoje somos o fulano de tal ou a ciclana de tal. Mal sabemos nós o que fomos lá atrás, então nós não somos tanto assim. Mas o que conquistamos até hoje, isso é nosso. Isso é nosso e é o que nos fortalece a cada dia para chegarmos num ponto em que de repente possamos olhar para o nosso colega que está aqui do lado, no caminho de Mamon, no caminho do mundo. Sentimos-nos fortes o suficiente para deixar essa estrada estreita, pois se a porta é estreita, a estrada não pode ser diferente, é um trieiro, né? E nos sentimos confiantes o suficiente de que se eu sair desse trieiro aqui para ir ajudar meu irmão, eu consigo voltar, porque eu aprendi o caminho. Eu sempre vou voltar. Voltar para a verdade, voltar para a vida, para o amor verdadeiro que Jesus nos ensina sempre. Existe uma música de gratidão a Deus, a Jesus, que eu vou pedir para o pessoal da mocidade nos ajudar a cantar, para finalizar a nossa conversa, no sentido de deixarmos claro que é chegado o momento final, o ponto final dessa história toda, para recomeçarmos no plano, um plano diferente, no plano do mundo de regeneração, seja encarnado ou seja desencarnado, começarmos uma história mais feliz. Mas para isso, o nosso resgate final está aqui, começando pela gratidão a Deus por estarmos nesse caminho e a decisão maior de permanecermos no caminho. Como uma espécie de prece, existe uma música, essa eu vou convidar você para
fechar os olhos, pensar em Jesus e agradecer pelo momento de estarmos aqui. Aí eu vou passar, depois da música, a palavra para a Maria. Ser justo e pobre de espírito ser.